Olá, um grupo de parlamentares acionou o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União para que esses órgãos acompanhem de perto o trabalho da Anvisa de liberação das vacinas referentes à Covid-19. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, senador que é médico, ex-ministro da Saúde e um dos parlamentares que assinaram esse pedido aos órgãos. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Eu me embolei aqui um pouco na abertura, mas na prática os parlamentares se reuniram e pediram a ação do Ministério Público para ficar de olho em como a Anvisa trata o tema das vacinas. É isso? Por quê? Bem, pelo seguinte, na verdade nós estamos preocupados com a posição que o governo vai tomar. O governo já havia antecipado que iria participar tanto desse processo internacional de construção de uma articulação em defesa de uma vacina para a qual todos os países possam ter livre acesso, fez uma parceria com a Universidade de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz e a companhia AstraZeneca, e também se comprometeu em financiar com recursos, né, o processo de produção da vacina denominada Sinovac, que é de uma empresa chinesa e que está sendo feita em parceria com o Instituto Butantan. A nossa preocupação é que depois disso comunicado, depois que foi dito, inclusive, que o governo compraria 46 milhões de doses dessa vacina, em seguida o governo nega tudo, argumenta com temas muito mais políticos do que científicos, e a nossa preocupação, em primeiro lugar, é que toda essa tramitação para o registro, distribuição, produção de uma vacina seja baseado em critérios científicos, e segundo, que a decisão governamental de adquirir essa vacina e colocar à disposição da população seja feito não de forma política, mas levando em consideração exatamente esses critérios científicos. E ao apresentar essa representação, senador, esse grupo de parlamentares já encontrou alguma resposta desses órgãos? Veja, nós sempre confiamos muito na Anvisa, não é? No entanto, como o presidente manifestou essa posição de que, inclusive, esse registro não seria dado rapidamente para a Sinovac, nós ficamos preocupados, continuamos defendendo que a Anvisa tem toda a credibilidade para dar esse registro. Se o trâmite normal for respeitado, nós podemos tomar essa vacina de olhos fechados, sem nenhuma preocupação, porque a Anvisa tem uma estrutura e um quadro técnico muito bem preparado e adota critérios extremamente sólidos do ponto de vista científico. Como tal, nós não teríamos preocupação. No entanto, como nesse governo o executivo procura se imiscuir em tudo e em todas as áreas, inclusive na área das agências, então nós consideramos que era importante que houvesse um acompanhamento por parte do Senado, que é quem nomeia os diretores das agências, e também por parte do Ministério Público, para que não haja nenhum atraso nesse processo de registro de qualquer vacina e que isso seja por razões políticas. O Senado, inclusive, acabou de sabatinar diretores da Anvisa que foram aprovados pelos senadores. Dá para ter uma conversa com esses novos diretores recém-sabatinados ou tratar esse tema também de forma política, senador? Ou quanto menos política aí, melhor? Não, eu acho que quanto menos política aí, melhor. Nós não temos nenhum interesse de apressar o registro de qualquer vacina ou registrar qualquer vacina que não tenha eficácia ou segurança. Agora, nós também não queremos que alguém venha de fora da agência para influenciar os diretores e os gerentes, no sentido de que, por razões políticas, não venham a tratar como tratam qualquer outro medicamento, qualquer outra vacina, qualquer
outro produto que necessite ser registrado. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos preocupados com que a população tenha acesso a essas vacinas. E isso é necessário, inclusive, porque o país vai terminar entrando, como estão entrando agora alguns países europeus, nessas idas e vindas de isolamento, de lockout, e aí nós sabemos que isso é extremamente danoso do ponto de vista de enfrentamento à pandemia, mas é extremamente danoso também do ponto de vista da economia brasileira. Aproveitando sua experiência como médico, não só como ex-ministro da Saúde, senador, a gente vê tudo isso de vacina e essa discussão, vacinas mais ágeis, como a vacina russa, Sputnik, que já está sendo distribuída à sua própria população, outros especialistas falando que não há como pensar em uma vacina segura antes do meados de 2021. Como é que o brasileiro deve se posicionar agora frente a essa gama de possibilidades ou de falta de possibilidade, por outro lado? Bem, como o governo federal nessa pandemia sempre se caracterizou mais por desinformar do que por informar, eu acho que a população brasileira precisa ficar atenta àquilo que a Anvisa vai dizer. Acredito que a Anvisa até agora agiu de forma correta, acredito que ela vai agir de forma correta até o final. Por outro lado, nós temos hoje na sociedade muitos cientistas, especialistas, profissionais da área da saúde que estão acompanhando esse processo muito diretamente e muito proximamente, que têm opiniões respeitadas e abalizadas e que elas podem ser também uma referência, não é, para aquilo que a população vai fazer. A julgar pelo que tem sido mostrado em pesquisas de opinião, a população brasileira quer se vacinar, a maioria esmagadora quer se vacinar, mas a maioria esmagadora quer também ter certeza de que aquela vacina não somente não vai causar nenhum mal, como também ela vai produzir um bem, que é garantir que as pessoas não adoeçam por conta da Covid-19. Então, eu acho que a população tem ampla condição de estar bem informada para tomar a sua decisão. O senhor falou sobre o temor de um impacto político, de uma intervenção política dentro da Anvisa. Dá para medir o impacto político dessas decisões, uma vez que, por exemplo, o senhor mencionou a Coronavac, né, a vacina produzida na China, que gerou toda essa polêmica. Dá para imaginar o impacto que ela pode ter sobre o cenário político? Veja, eu acho que nós temos que eliminar o máximo possível essa possibilidade, né? Parta de quem partir. Na verdade, esses recursos são recursos do povo brasileiro, não é? E, portanto, eles têm que voltar para o povo brasileiro na forma desse benefício. Eu acho até que a população, de certa forma, está vacinada, não é? Para esse tipo de populismo, para esse tipo de equívoco, né? Inclusive para certas discussões que, na minha opinião, são completamente extemporâneas. É o caso desse debate sobre obrigatoriedade ou não de aplicação da vacina. Primeiro, a lei brasileira garante que, se for necessário, a obrigatoriedade pode ser aplicada. Tanto a lei que o Congresso aprovou e que foi mandada pelo próprio Bolsonaro no início desse ano, quanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo, o que deve determinar se a vacina deva ter uma cobertura maior ou menor é o fato de que ou ela impede o processo da transmissão da doença, nesse caso nós precisamos vacinar o maior número possível de pessoas, e aí um bom trabalho de convencimento garante que isso possa acontecer, mas pode existir a necessidade da adoção da compulsoriedade, ou essa vacina protege apenas a pessoa. E aí, nesse caso, obviamente, cada um vai tomar a sua decisão. Quem quiser se proteger vai tomar a vacina, quem quiser ficar exposto pode não tomar. Então, hoje as vacinas que a gente tem estudadas estão mais ou menos em que
rango de atuação, senador? Elas vão proteger... Veja, nós temos, inclusive, formas de ampliar a cobertura, não é? Por exemplo, hoje, quem tem Bolsa Família, para receber o Bolsa Família a cada mês, tem que garantir que a vacinação dos filhos esteja em dia. Não é? A vacinação para idosos, para grupos de risco em relação à gripe, já não é uma coisa obrigatória. E ali, quem se protege é quem toma a vacina. E mesmo assim, ambas têm uma cobertura muito grande, né? Eu acredito que, se não houver desinformação, coisa que o atual governo vem fazendo o tempo inteiro, se não houver desinformação, eu acredito que nós temos condição de atingir uma ampla cobertura. Agora, essa discussão agora, em vez de ajudar, atrapalha, porque, infelizmente, ao longo dessa pandemia, o enfrentamento à pandemia foi altamente politizado, partidarizado. Isso foi ruim, não é? No início, todo mundo estava aceitando de bom grado o isolamento social, com tudo aquilo que foi feito por gente do governo especial, o presidente, para desmoralizar o isolamento social, fez com que, no Brasil, nós tivéssemos um isolamento meio que pela metade, né? Enfim, é esse o cenário. A última perguntinha, nosso programa já está passado do final, mas o senhor mencionou as medidas que o Brasil pode adotar uma vez que tenha em mãos uma vacina segura, a obrigatoriedade da população, a vinculação da obrigatoriedade, por exemplo, fornecimento do Bolsa Família. Esse tipo de decisão passa pelo Congresso? O Congresso volta a se debruçar sobre isso? É importante dizer porque o Congresso, por exemplo, tomou esse ano a decisão da distribuição da ajuda financeira à sociedade brasileira, uma decisão tomada pelo Congresso e que se mostrou determinante ao longo desse processo, né? Não, eu acho que os mecanismos já existem. Quando a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, o Estado tem que utilizar o seu poder de convencimento e coerção até para garantir a saúde para todos. E, num determinado momento, pode ser a compulsoriedade de uma vacina. A legislação que nós aprovamos no início do ano diz que, para enfrentar o coronavírus, até mesmo a compulsoriedade da administração de medicamentos e vacinas pode acontecer. Em terceiro lugar, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, que também pode se manifestar sobre essa questão se o governo não adotá-la. O melhor seria que o governo seguisse a melhor orientação com base na ciência. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos no programa Argumento de hoje com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o senador que é médico, é ex-ministro da Saúde e um dos parlamentares que pediram ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União para ficar de olho nas decisões da Anvisa relativas à vacina contra a Covid-19. Você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada. Tchau, até a próxima.